Avistei uma jovem grávida e seu filho sendo obrigados a carregar um arado como se fosse um animal puxando aquilo. Foi uma das coisas mais loucas que eu já vi nesses meus anos de fazenda. Mas ali eu tive que tomar uma decisão arriscada, seguir viagem ou ajudar ela. E o que eu fiz? Eu nunca me arrependi. Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Meu nome é Gabriel Mendes. Tenho 52 anos e sou dono de 3.000 hectares de terra entre Goiás e Tocantins. As pessoas me veem passar na caminhonete importada e pensam que sei o que é felicidade. Não sabem que acordo todo dia às 5 da manhã, numa casa de 6 quartos, onde só o meu tem vida. Não sabem que tomo café sozinho, olhando para aquela mesa grande, de madeira maciça, que comporta 12 pessoas e nunca recebe ninguém. O dinheiro veio, a solidão também. Construí tudo isso com suor e teimosia. Comecei com 200 hectares que meu pai me deixou e transformei em império. Gado Nelore, soja, uma pequena plantação de café especial. Os números no banco crescem todo ano, mas de que adianta? Não tenho com quem dividir, já fui casado. Marina, ela se foi há 15 anos. Câncer de mama que não esperou a gente se preparar. Prometemos filhos, uma vida longa, cabelos brancos juntos. A vida cumpriu outras promessas. Depois que ela partiu, tentei seguir em frente. Saí com algumas mulheres. Sempre a mesma coisa. Olhares calculistas, perguntas sobre patrimônio, sorrisos interessados demais. Elas não queriam o Gabriel. Queriam o homem rico. Senti isso na pele e desisti. Preferi a solidão honesta do que companhia falsa. Aquele dia de junho começou igual aos outros. Céu azul violento daqueles que machuca os olhos. Sol forte demais para as 6 da manhã. Eu tinha que resolver umas coisas no banco em Araguaína e buscar peças do trator que tinham chegado. Rotina, sempre rotina. Peguei a caminhonete e peguei a estrada. É um traço reto de asfalto remendado, cortando o cerrado, ladeado por cerca de arame e pasto seco. Coloquei no rádio aquelas músicas sertanejas antigas, as que meu pai ouvia. Milionésimo de segundo, rei do gado, essas coisas. Gosto de dirigir sozinho. É quando converso com Marina. Bobagem, eu sei, mas falo mesmo assim. Marina, a porteira norte precisa de reparo. E o Zé falou que a cerca do pasto 3 está com problema. Você sempre dizia que eu me preocupava demais com cerca e pouco com gente. Tinha razão. O vento quente entrava pela janela. Cheiro de terra seca, de capim queimado pelo sol. É um cheiro que me acalma. Me lembra que pertenço a esse lugar, mesmo que esse lugar seja grande demais para um homem só. Resolvi as coisas no banco. Assinei papéis, conversei com o gerente sobre investimentos que não me empolgam. Almocei sozinho num restaurante de beira de estrada. Arroz, feijão, bife acebolado. A moça do caixa me reconheceu. Seu Gabriel, fazia tempo que o senhor não aparecia por aqui. Sorri amarelo. Paguei e saí. Peguei as peças na loja de implementos agrícolas e voltei para a estrada. Já era quase 5 da tarde. O sol começava a pender para o horizonte, pintando tudo de laranja e vermelho. É a hora mais bonita do cerrado e a mais triste também. Não sei explicar direito. É como se a beleza toda me lembrasse que estou sozinho para ver aquilo. Peguei um atalho que uso sempre. Uma estrada de terra que corta entre fazendas vizinhas e chega direto na minha propriedade. Economizo uns 20 minutos. A poeira subia atrás da caminhonete. O rádio tocava uma moda de viola triste. Eu estava perdido nos pensamentos quando vi. No começo, pensei que fossem animais, 2 figuras escuras se movendo devagar numa roça ao longe, entre os pés de mandioca. Diminuí a velocidade. Tinha algo errado naquela cena. O movimento era pesado, arrastado, desesperado. Me aproximei mais e senti o sangue gelar. Uma mulher, grávida. A barriga enorme pressionada contra um vestido sujo e rasgado.
Ela estava amarrada. Tinha uma corda grossa enrolada na cintura, presa a um arado de madeira velho, daqueles que boi costuma puxar. E ela puxava, sozinha. As mãos sangravam segurando as cordas. Os pés descalços afundavam na terra. O rosto molhado de suor e lágrimas. E atrás dela, empurrando o arado com o corpo inteiro, um menino. Devia ter uns 7, 8 anos. Descalço também. Shorts rasgados, sem camisa, costelas à mostra. Chorava baixinho enquanto empurrava, as mãozinhas finas agarradas na madeira. E ao lado dos dois, montado num cavalo magro, um homem. Chapéu sujo, camisa xadrez, chicote na mão. Gritava: "Vamos, mexe essa porra! O sol vai se pôr e vocês não terminaram nem metade. Vagabundos!" Pisou o chicote no ar. O estalo ecoou. A mulher tropeçou, caiu de joelhos. O menino soluçou mais alto. Parei a caminhonete no meio da estrada. Saí sem desligar o motor. Meu coração batia tão forte que ouvia o som nos ouvidos. Pulei a cerca de arame farpado sem sentir quando rasgou minha calça. Parecia cena de outro século, de outro país, mas era ali, no Brasil. Em 2025, a menos de 40 quilômetros da minha casa, o homem me viu chegando e puxou as rédeas do cavalo. "Ô, patrão, aqui é propriedade privada. Tem problema?" Minha voz saiu rouca. Tremia de raiva. "Solta eles, agora." Ele riu, um riso curto, debochado. "Esses aqui são meus. Devem pra mim. Comida, teto, estão pagando." "Pagando como? Feito animal? Ela tá grávida, caralho." Ele cuspiu no chão. "E daí? Barriga não tira a obrigação. Ainda tem 3 meses de trabalho pela frente." Senti algo se romper dentro de mim. Não pensei, só agi. Corri até a mulher, tirei o canivete do bolso e cortei as cordas que aprendiam ao arado. Ela desabou no chão, soluçando. O menino largou o arado e se jogou nela. "Mãe! Mãe!" O homem desceu do cavalo. Vinha com um chicote na mão. "Ei, você não tem direito, isso é..." Virei para ele. Não sei que cara eu fiz, mas ele parou no meio do caminho. "Você encosta um dedo neles e eu te mato aqui mesmo. Entendeu? Eu te mato." Minha voz saía diferente. Não me reconheci. Ele recuou. Ajudei a mulher a levantar. Ela pesava pouco demais para quem estava grávida de gêmeos, percebi depois. O menino segurou minha mão. Os dedos dele eram finos, quentes, trêmulos. "Vocês vão comigo. Agora." Carreguei a mulher no colo até a caminhonete. O menino correu atrás. Coloquei os dois no banco de trás. Voltei até o homem que ainda estava parado, boquiaberto. "Você vai ficar aqui até a polícia chegar. Se tentar fugir, eu volto. E você não vai gostar." Peguei o celular e liguei para o delegado de Araguaína. A gente se conhecia de associação rural. "Marcelo, é o Gabriel. Preciso que você venha agora. Estrada vicinal saindo da BR-153, altura do quilômetro 47. Trabalho escravo. Mulher grávida e criança. É sério. É muito sério." Desliguei. Olhei para o homem mais uma vez. Ele era pequeno, miserável. Como alguém se torna isso? Voltei para a caminhonete. A mulher estava deitada no banco, respirando com dificuldade. O menino segurava a mão dela, chorando sem fazer som. "Vou levar vocês para o hospital. Vai ficar tudo bem. Prometo." Ela me olhou, os olhos castanhos, fundos, cheios de dor e medo. "Obrigada, senhor. Obrigada." A voz dela era um fio. Pisei fundo no acelerador. A poeira subia atrás da gente como uma nuvem. O sol se punha vermelho, sangrando no horizonte. E ali, naquela estrada de chão, com aquela mulher e aquele menino destroçados no banco de trás, senti algo que não sentia há anos. Propósito. Eu tinha sido rico por tanto tempo, mas naquele momento, carregando 2 vidas destroçadas para longe do inferno, entendi que nunca tinha feito nada que realmente importasse, até agora. Continue capítulo 2. O hospital e as feridas invisíveis.
O Hospital de Araguaína fica na avenida principal, um prédio branco de 3 andares que atende toda a região. Estacionei na frente da emergência com a caminhonete ainda ligada. Desci, abri a porta de trás e peguei a mulher no colo outra vez. Ela estava gelada apesar do calor. O menino desceu atrás de mim, agarrado na minha camisa. "Preciso de ajuda aqui, agora!" Minha voz ecoou no corredor. Uma enfermeira veio correndo, seguida por um médico jovem de jaleco branco. "O que aconteceu?" "Trabalho escravo. Ela está grávida, foi obrigada a puxar arado. O menino também. Desnutrição, ferimentos, eu não sei mais o que. Só examina logo." Colocaram a mulher numa maca. Ela tentou segurar minha mão quando iam levá-la. "Meu filho, não deixa levarem meu filho. Ele fica comigo. Prometo, ninguém vai tocar nele." Ela soltou minha mão e fechou os olhos. Levaram ela para dentro. O menino começou a tremer do meu lado. "Minha mãe vai morrer?" Ajoelhei na frente dele, olhei nos olhos escuros, assustados, que tinham visto coisas demais para uma criança. "Não vai. Ela é forte e agora ela está em boas mãos. Como é seu nome?" "Daniel." "Daniel, eu sou o Gabriel. Você tem fome?" Ele assentiu, os olhos enchendo de lágrimas. "Muita." Senti um aperto no peito que quase me derrubou. Peguei ele no colo, pesava menos que um saco de ração, e levei até a lanchonete do hospital. Pedi 2 sanduíches, suco, frutas, um pedaço de bolo de chocolate. Coloquei tudo na frente dele. Daniel olhou para a comida como quem olha para um milagre. Pegou o sanduíche com as 2 mãos e deu uma mordida tão grande que quase engasgou. Comeu chorando, lágrimas caindo no pão, no queijo, na mesa. Virei o rosto, não consegui olhar. A vergonha era tanta que não cabia dentro de mim. Vergonha de ter tanto, vergonha de nunca ter visto. Vergonha de ter passado a vida inteira construindo império, enquanto a 40 quilômetros de distância, uma criança era tratada como animal. "Devagar, filho. Tem mais. Pode comer quanto quiser." Ele obedeceu, mas não parou. Comeu tudo, cada migalha. Depois bebeu o suco em goles desesperados e limpou a boca com as costas da mão suja. "Obrigado, senhor. Me chama de Gabriel." "Obrigado, seu Gabriel." Voltamos para a emergência. Fiquei andando pelo corredor, o menino sentado numa cadeira plástica, cabeça apoiada na parede, dormindo de pura exaustão. Minha mente não parava. Como aquilo era possível? Como em pleno 2025, no Brasil, gente ainda vivia assim? O delegado Marcelo chegou 1 hora depois, alto, barrigudo, bigode grisalho. Veio com 2 policiais. "Gabriel, que história é essa?" Contei tudo. A cena na roça, a mulher amarrada, o menino empurrando o arado, o homem com o chicote. Marcelo anotava tudo no celular, o rosto cada vez mais fechado. "Já mandei uma viatura para lá. Vamos prender o filho da puta. Mas eu preciso do depoimento dela e de documentos. Você sabe de onde eles são?" "Não sei nada. Só encontrei eles assim." O médico saiu nesse momento. Tirou a máscara, os olhos cansados. "Ela está estável. Desidratação severa, anemia profunda, ferimentos nas mãos e nos pés, contusões nas costas. O bebê é complicado. Ela está de 7 meses, mas o feto está pequeno demais. Subnutrição materna. Vamos internar ela, precisa de cuidados. E o menino? Vou examinar ele também, mas só de olhar dá para ver. Desnutrição crônica, possível anemia, traumatismo emocional severo." Acordei Daniel com cuidado. Ele abriu os olhos assustados. "Calma, é só o médico, ele vai te examinar. Não vai doer." Segurei a mão dele enquanto o médico fazia o exame. Mediu, pesou, olhou a garganta, os ouvidos, ouviu o coração. O rosto dele ficava cada vez mais sério. "Gabriel, posso falar com você?" Saímos para o corredor. Ele suspirou fundo. "Esse menino tem 7 anos e pesa 17 quilos. Deveria pesar pelo menos 22. Tem sinais de espancamento antigo, cicatrizes nas costas, marcas de corda nos pulsos. E o pior." Ele parou.
Passou a mão no rosto. O pior é que ele não reage. Não chora quando dói. Não reclama. Só obedece. Sabe o que isso significa? Significa que quebraram ele. Ensinaram ele a não sentir. Encostei na parede. As pernas fraquejaram. Senti uma vontade enorme de voltar naquela roça e fazer o que prometi, matar o desgraçado com as próprias mãos. Quanto tempo ele passou assim? Não sei. Meses, anos talvez. Precisa de acompanhamento psicológico urgente. A mãe também. O delegado se aproximou. Gabriel, vou ser direto. Isso aqui vai dar Polícia Federal, Ministério Público, um Deus nos acuda, trabalho escravo contemporâneo, trabalho infantil, maus tratos, cárcere privado. O cara vai cair. Ótimo. Quero que ele apodreça. Mas o problema é, onde esses dois vão ficar? A gente vai precisar de abrigo temporário, assistência social, um monte de burocracia. Pode demorar. Olhei para a porta do consultório. Daniel estava sentado na maca, balançando as perninhas, olhando para baixo. Sozinho, assustado, sem entender nada. Não pensei, só falei. Eles ficam comigo. Marcelo levantou as sobrancelhas. Como assim? Na minha fazenda. Tenho espaço, tenho dinheiro, tenho estrutura. Posso cuidar deles enquanto isso tudo se resolve. Gabriel, não é tão simples. Tem questão legal, guarda temporária, termo de responsabilidade. Então resolve. Você conhece juiz, conhece promotor, conhece todo mundo nessa cidade. Faz acontecer. Ele me olhou por um momento longo. Depois assentiu devagar. Tá bom, vou tentar. Mas você vai ter que assinar muita coisa. E vai ter assistente social na sua casa. Visitas, fiscalização. Não me importo. Só tira eles da rua. Passei aquela noite no hospital. Trouxeram um colchonete para Daniel dormir no quarto da mãe. Eu fiquei numa cadeira no corredor. Não conseguia dormir. Ficava olhando o teto, pensando em tudo. Marina, como ela reagiria se estivesse viva? Ela sempre quis filho, sempre falou em adotar. Eu ficava enrolando, dizendo que a gente tinha tempo. Não tivemos. E agora, 15 anos depois, sozinho, velho, cansado, eu estava ali, assumindo responsabilidade por duas pessoas que nem conhecia. Por quê? Por culpa? Por solidão? Por vazio? Não, era mais simples que isso. Era porque quando olhei nos olhos daquela mulher, vi Marina. Vi a dor que ela sentiu, vi o desamparo. E quando olhei para o Daniel, vi o filho que a gente nunca teve. Não era caridade, era necessidade. Eles precisavam de mim, mas eu precisava deles também. Só não sabia ainda. Amanheceu. O sol entrou pelas janelas do hospital, amarelo e quente. Comprei pão na padaria em frente, café, leite. Levei para o quarto. Daniel acordou e comeu de novo. Agora mais devagar, como se estivesse aprendendo que a comida não ia sumir. A mulher abriu os olhos, me viu e tentou se sentar. Calma, você precisa descansar. Meu filho, tá aqui, tá bem, comendo. Ela olhou para o Daniel e começou a chorar. Um choro silencioso, de alívio, de exaustão, de tanto tempo segurando tudo dentro. Qual é seu nome? Ana. Ana Paula. Ana, eu sou o Gabriel. Você e o Daniel vão ficar comigo por um tempo, na minha fazenda. Até isso tudo se resolver, tá tudo bem? Ela me olhou, desconfiada, assustada. Era natural. Ela tinha todos os motivos do mundo para não confiar em homem nenhum. Por que o senhor está fazendo isso? Pensei antes de responder. Queria ser honesto. Porque eu posso e porque eu preciso. Não entendeu. Tudo bem. Eu também não entendia ainda. O delegado chegou no fim da manhã com os papéis. Guarda temporária, termo de responsabilidade. Assinei tudo. Ana também assinou, a mão tremendo. O cara foi preso, confessou tudo. Dizia que ela devia para ele, que tinha dado teto e comida, que estava cobrando. Disse que o menino ajudava porque era obrigação de filho. Filho da puta nem piscava falando. Quanto tempo ele vai pegar? Se der tudo certo, 10, 15 anos. Trabalho escravo é crime federal.
Não tem fiança. Ótimo. Ana recebeu alta 2 dias depois. Colocaram ela numa cadeira de rodas, mesmo ela dizendo que podia andar. Levei os dois para a caminhonete. Daniel subiu sozinho. Ana precisou de ajuda. Coloquei ela no banco da frente com cuidado, como se ela fosse quebrar. A viagem até a fazenda foi silenciosa. Daniel olhava pela janela, os olhos arregalados vendo o cerrado passar. Ana ficava com a mão na barriga, quieta, perdida nos próprios pensamentos. Quando passamos pela porteira da fazenda, Fazenda Santo Antônio, dizia na placa de madeira, Daniel falou pela primeira vez. É aqui que a gente vai ficar? É grande. Mas não se preocupa. Você pode ir onde quiser. Ele não respondeu, mas vi um brilho pequeno nos olhos. Esperança, talvez. Ou só medo, indo embora devagar. Parei a caminhonete em frente da casa. Zé, meu capataz, estava esperando. Tinha avisado ele pelo telefone. Ele ajudou Ana a descer. Dona Ana, seja bem-vinda. Preparei um quarto para os senhores. Está tudo limpo. Entramos. A casa estava silenciosa como sempre, mas parecia diferente. Tinha gente, tinha vida, tinha barulho de pés no chão de madeira. Levei Ana para o quarto de hóspedes. Cama de casal, janela grande dando para o pasto, banheiro privativo. Ela sentou na cama e passou a mão no lençol limpo, como se não acreditasse. Nunca dormi numa cama assim. Daniel pulou na cama e afundou no colchão. Riu. Um riso pequeno, assustado, mas riso. Mãe, é macio. Ana sorriu. Foi a primeira vez que vi ela sorrir, e naquele sorriso cansado, machucado, eu vi tudo o que ela tinha sido antes de virarem escrava. Vi a mulher, a mãe, a pessoa. Descansem. Eu vou preparar almoço. O senhor cozinha? Cozinho. Mal, mas cozinho. Ou vocês acham que eu como o quê morando sozinho? Fiz arroz, feijão, bife, salada, batata, coisas simples. Chamei os dois. Sentamos naquela mesa grande. 3 pessoas num espaço para 12. Mas não parecia vazio mais, parecia certo. Daniel comeu igual criança come quando tem liberdade para ser criança. Ana comeu devagar, cada garfada parecendo doer. Quando terminou, ela olhou para mim. Seu Gabriel, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, só precisa se cuidar. Você e o bebê. É menina. Sério? Descobri semana passada no posto de saúde, antes de tudo isso piorar. Já escolheu nome? Ela ficou quieta. Depois falou baixinho. Maria da Luz, porque eu sempre achei que se tivesse uma menina, ia trazer luz para minha vida. Senti um nó na garganta. Levantei da mesa antes que ela visse meus olhos marejados. Aquela noite, deitado na minha cama, ouvi sons que não ouvia há anos. Daniel rindo de algo no quarto. Ana conversando baixo com ele. Passos no corredor. Água correndo no banheiro. Vida. A solidão ainda estava ali. Mas tinha companhia agora. E pela primeira vez em 15 anos, dormi inteiro. Continue. Capítulo 3. Raízes que crescem em terra rachada. Os primeiros dias foram estranhos. Não para eles, para mim. Eu tinha esquecido como era ter gente na casa. O cheiro de café que outra pessoa fazia. O som da televisão ligada de manhã. Daniel correndo pelo corredor com os pés descalços, batendo no chão de madeira. Ana cantarolando baixinho enquanto lavava a louça, mesmo eu dizendo que não precisava. Seu Gabriel, eu não posso ficar aqui parada. Preciso fazer alguma coisa. Ana, você está grávida de 7 meses. E ainda se recuperando, não precisa fazer nada. Mas eu preciso me sentir útil. Entendi. Não era sobre ser útil. Era sobre não se sentir na dívida. Sobre manter algum controle. Deixei ela ajudar no que queria. Daniel era diferente. Nos primeiros dias, ele não falava quase nada. Ficava quieto num canto, observando tudo com aqueles olhos grandes e assustados. Quando eu perguntava se ele queria alguma coisa, ele só balançava a cabeça. Não preciso de nada, seu Gabriel. Mas você quer alguma coisa? Silêncio.
Ele não sabia a diferença entre precisar e querer. Ninguém tinha ensinado. Foi o Zé quem quebrou o gelo. Meu capataz tinha 60 e poucos anos, cara queimada de sol, mãos grossas de trabalho. Vivia na fazenda desde antes de eu nascer. Conheceu meu pai, me viu crescer e tinha um jeito com criança que eu não tinha. Ô guri, vem cá ver uma coisa. Daniel olhou para a mãe pedindo permissão. Ela acenou que sim. Ele saiu devagar, ainda desconfiado. Segui os dois de longe. Zé levou Daniel até o pasto onde ficavam as vacas com bezerros novos. Tinha um, pequenininho, que tinha nascido 3 dias antes. Olha só, esse aí nasceu segunda-feira. Ainda não tem nome. Daniel olhou para o bezerrinho. Os olhos brilharam pela primeira vez de verdade. Posso tocar? Claro, só vai devagar para não assustar a mãe. Daniel entrou no pasto com cuidado. Estendeu a mão pequena e tocou o focinho do bezerro. O bichinho cheirou, lambeu. Daniel riu, um riso de criança de verdade. Alto, limpo, feliz. Ele me lambeu. Gostou de você. Acho que ele precisa de um nome. Posso dar? Pode. Daniel pensou. Sério, a testa franzida. Pipoca. Zé riu. Pipoca. Por quê? Porque ele é branquinho e pequenininho, parece pipoca. Então tá bom, Pipoca. Agora ele é seu amigo, pode vir ver ele quando quiser. Daquele dia em diante, Daniel acordava cedo só para ver o Pipoca. Levava capim na mão, sentava na cerca e ficava conversando com o bezerro, contando coisas que não contava para ninguém. Eu observava de longe e sentia uma coisa esquisita no peito. Não era pena. Era outra coisa, ternura talvez, esperança. Ver aquele menino voltando a ser criança era como ver planta brotando em terra que todo mundo achava morta. Ana também mudava aos poucos. No começo ela andava pela casa como fantasma, assustada. Sempre pedindo licença, desculpa, obrigada. Não se servia de comida sem perguntar, não sentava sem ser convidada. Levou 1 semana até ela entender que podia abrir a geladeira sozinha. Ana, essa casa é sua também agora. Você não precisa pedir permissão para nada. É difícil, seu Gabriel. A gente fica tanto tempo sendo tratado como nada que esquece como é ser gente. Aquilo me partiu, mas ela tinha razão. Eles tinham sido quebrados, e consertar gente quebrada não era rápido, era devagar. Um dia de cada vez. Comecei a perguntar sobre o passado dela. Não forçava, só deixava espaço para ela falar quando quisesse. E ela foi falando, aos poucos, em pedaços. Eu sou de Balsas, Maranhão. Meu pai era vaqueiro, mãe lavadeira. A gente era pobre, mas era feliz, sabe? Até meu pai morrer. Picada de cobra. Eu tinha 12 anos. Ela contou que a mãe ficou doente logo depois. Depressão profunda, parou de comer, de falar, de viver, morreu 6 meses depois. Acho que ela morreu de tristeza mesmo. Ana ficou sozinha. Foi morar com uma tia em Imperatriz. Trabalhou desde os 13, doméstica, babá, cozinheira. Aos 18 conheceu um homem, se apaixonou. Ele prometeu casamento, casa, vida boa. Promessas. Ela engravidou do Daniel. O homem sumiu. Simples assim, virou poeira. Quando o Daniel nasceu, eu segurei ele nos braços e jurei que ia dar uma vida melhor. Jurei. Trabalhou muito, juntou dinheiro, mas nunca era suficiente. Aluguel atrasado, conta de luz cortada, Daniel com fome, desespero crescendo. Foi quando ela conheceu o homem da roça. Seu Valdeci, ele se chamava. Ofereceu trabalho, casa, comida. Ela aceitou sem desconfiar. No começo parecia bom, mas aos poucos a cerca foi fechando. Ele foi isolando a gente. Disse que eu devia para ele. Que tinha dado teto, comida, roupa, que tinha que trabalhar para pagar. Tirou meus documentos, meu celular, não deixava eu sair. A voz dela ficava mais fraca conforme contava. E aí veio outro homem, capataz dele, me forçou. Eu tentei resistir, mas
Mas o Daniel estava lá. Ele ameaçou machucar meu filho, então eu deixei. Fechei os olhos. A raiva era tão grande que não coube. Queria voltar lá. Queria fazer mais. Queria justiça de verdade. Foi assim que engravidei de novo. E o Valdeci ficou ainda mais bravo. Dizia que agora eu devia mais ainda, que a criança ia nascer e trabalhar também. Botou a gente para puxar arado. Disse que se eu fugisse, matava o Daniel. Ela parou. Limpou as lágrimas. Eu ia morrer naquela terra, seu Gabriel. Eu e meus filhos, se o senhor não tivesse passado. Mas eu passei. E agora vocês estão aqui e ninguém nunca mais vai encostar a mão em vocês. Isso eu garanto. Ela me olhou. E pela primeira vez, vi confiança nos olhos dela. Não total ainda, mas tinha. As semanas foram passando. A assistente social apareceu 2 vezes. Mulher séria, de óculos, bloco de notas na mão, fez perguntas, olhou os quartos, conversou com Ana e Daniel separadamente. No fim, ela me puxou para a cozinha. Senhor Gabriel, vou ser honesta, esse arranjo é incomum, mas é o melhor que já vi em 20 anos de carreira. Essas pessoas estão se recuperando. A senhora Ana já ganhou 3 quilos. O menino tá outra criança. E isso é por causa do senhor. Eu só tô dando o que qualquer um deveria dar. Mas ninguém dá. Ninguém quer problema. Ninguém quer responsabilidade. O senhor quis. E isso importa. Ela foi embora satisfeita. O processo de guarda ia continuar. Mas por enquanto, estava tudo certo. Daniel começou a me seguir pela fazenda. No começo, ficava só olhando de longe. Depois chegou mais perto. Fazia perguntas. Seu Gabriel, por que essa vaca tem chifre e aquela não? Porque a gente descorna quando são novas. Assim não machucam a gente, nem elas mesmas. Dói, mas depois fica bom. Ele pensou naquilo por um tempo. Seu Gabriel, quando a gente estava lá naquela roça, doía muito, mas agora tá ficando bom. Não soube o que dizer. Só coloquei a mão na cabeça dele. Vai ficar cada vez melhor, prometo. Uma noite, 2 semanas depois deles terem chegado, acordei com barulho. Era madrugada. Levantei e fui ver. Era Daniel, sentado na varanda, abraçado nos joelhos, chorando baixinho. O que foi, filho? Ele se assustou. Desculpa, seu Gabriel, vou parar de chorar. Não precisa parar. Pode chorar quanto quiser, mas me conta o que foi. Sentei do lado dele. Ele ficou quieto por um tempo. Depois falou. Eu sonhei que a gente ainda estava lá, que você não tinha aparecido, que a minha mãe morria e eu ficava sozinho. Puxei ele para perto. Abracei. Ele se deixou abraçar. Isso não vai acontecer. Sua mãe está bem. Você está seguro. Eu não vou deixar nada de ruim acontecer com vocês. Promete? Prometo. Ele encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos ali, olhando o céu estrelado do cerrado. Um céu que parecia infinito, cheio de possibilidades. Seu Gabriel! Fala. Eu posso te chamar de tio? Senti a garganta apertar. Não consegui falar na hora. Só acenei que sim. Ele sorriu no escuro. Obrigado, tio Gabriel. Naquela noite, quando voltei para o quarto, não consegui dormir. Fiquei olhando o teto, pensando em tudo, em como a vida tinha mudado, em como eu tinha mudado. Fazia 15 anos que eu só existia. Acordava, trabalhava, dormia, repetia, a fazenda crescia, o dinheiro entrava e nada disso enchia o vazio. Agora tinha 2 pessoas na casa, 2 pessoas quebradas, machucadas, assustadas, mas vivas, lutando, renascendo. E eu estava renascendo com elas. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia só, me sentia pai, me sentia útil, me sentia vivo de verdade. Marina, se você está me ouvindo de algum lugar, pensei antes de dormir, acho que eu finalmente entendi o que você sempre quis me ensinar. Que a gente não existe para acumular, a gente existe para cuidar. E era isso que eu ia fazer, cuidar. Continue. Capítulo 4. Quando a tempestade chega. Fazia 1 mês que Ana e Daniel estavam na fazenda.
Outubro chegou trazendo o calor pesado que antecede as chuvas. O céu ficava carregado de tarde, prometendo temporal que nunca vinha. O ar parado, úmido, sufocante. Ana estava com 8 meses agora, a barriga enorme. Andava devagar, com a mão nas costas, respirando fundo. O médico de Araguaína vinha toda semana examinar ela. Dizia que estava tudo bem, mas eu via a preocupação nos olhos dele. Seu Gabriel, ela ainda está abaixo do peso ideal. O bebê também, mas considerando tudo que ela passou, é até milagre estar assim. Milagre. Essa palavra ficou na minha cabeça. Daniel tinha virado outra criança. Acordava cedo, tomava café e corria para os pastos. Ajudava o Zé a dar sal para o gado, a consertar cerca, a juntar lenha. Voltava sujo de terra, fedendo a curral, sorrindo. Vida de menino, vida que ele nunca tinha tido. À noite, depois do jantar, eu ensinava ele a ler melhor. Ele sabia o básico, mas tinha lacunas. Ana não tinha conseguido botar ele na escola direito. Sempre mudando de lugar, sempre fugindo de alguma coisa. Tio Gabriel, essa palavra aqui é difícil. Vamos ver. Trabalhador, trabalhador, trabalhador. Igual o senhor? Igual eu, igual você, igual todo mundo que trabalha honesto, ele pensou. O homem lá da roça, ele era trabalhador? Não. Ele era o oposto disso. Ele era explorador. Tem diferença. Qual? Trabalhador constrói, explorador destrói. Trabalhador respeita, explorador usa. Daniel assentiu. Entendeu? Aquele menino entendia mais do mundo do que qualquer criança deveria. Ana sentava na varanda enquanto a gente estudava. Fazia crochê. Tinha comprado linha e agulha na cidade e estava fazendo uma mantinha para bebê. Rosa clarinha com flores brancas. As mãos se moviam rápido, automáticas. Minha mãe me ensinou. Antes de morrer. É a única coisa que eu lembro dela fazendo feliz. Às vezes ela cantava baixinho, músicas antigas, cantigas de ninar que a mãe dela cantava. A voz era bonita, triste, mas bonita. Eu ficava ouvindo escondido e sentia uma coisa que não sabia nomear. Não era amor romântico, era outra coisa. Afeto profundo. Respeito, admiração pela força dela, por tudo que ela tinha sobrevivido e ainda conseguir cantar. Uma noite, Ana foi dormir cedo. Eu e Daniel ficamos na sala vendo televisão. Passava um filme sobre fazendas antigas, com cowboys e cavalos. Ele estava vidrado. Tio Gabriel, o senhor monta cavalo? Monto. Meu pai me ensinou quando eu era menor que você. Você pode me ensinar? Olhei para ele, os olhos brilhando de expectativa. Posso. Amanhã a gente começa. Ele pulou no sofá de alegria. Mas no meio do pulo, parou. Ficou sério. Tio Gabriel, a gente vai ficar aqui para sempre? A pergunta pegou de surpresa. Respirei fundo. Vocês vão ficar aqui enquanto quiserem. E se depender de mim, vai ser para sempre. E se aquele homem sair da cadeia? Não vai sair. E se sair, vai ter que passar por cima de mim primeiro. O senhor lutaria por nós? Lutaria. E venceria. Ele ficou quieto. Depois veio e me abraçou. Forte. Como criança, abraça pai. Eu te amo, tio Gabriel. Não consegui responder na hora. A emoção fechou minha garganta. Só abracei ele de volta, forte, como pai abraça filho. 3 dias depois, a tempestade chegou. Era quase meia-noite. Eu tinha acabado de deitar quando ouvi o grito, alto, desesperado, vindo do quarto de Ana. Gabriel! Gabriel! Pulei da cama, corri pelo corredor, abri a porta. Ana estava sentada na cama, segurando a barriga, o rosto contorcido de dor. A cama estava molhada. A bolsa estourou. Tá vindo. O bebê tá vindo. O coração disparou. Mas falta quase 1 mês ainda. Eu sei, mas ela tá vindo. Deus, tá doendo tanto. Daniel acordou com o barulho. Apareceu na porta, os olhos arregalados de medo. Mãe! Filho, vai pro quarto. Vai! Peguei o celular. Liguei pro médico. Atendeu sonolento. Dr. Marcos, é o Gabriel.
A Ana entrou em trabalho de parto. Agora. Ele acordou na hora. Como? Falta 3 semanas. Eu sei, mas a bolsa estourou. Ela tá com dor, muita dor. Traz ela para o hospital. Agora. Mas cuidado na estrada. A BR tá interditada por causa da chuva. Olhei pela janela. Estava chovendo. Forte. Daquelas chuvas de outubro que alaga tudo, que transforma a estrada em rio. Doutor, a estrada principal tá cortada? Tá. Teve deslizamento no quilômetro 38. Trânsito parado. Só passa pela vicinal. Vicinal. Terra batida. Com chuva dessa, vira lama pura. Quanto tempo até ela ter que fazer força? Difícil saber. Primeira gestação geralmente demora, mas com o histórico dela, pode ser rápido. Não arrisca. Vem pela vicinal mesmo. Desliguei. Ana gritou de novo, agarrando o lençol. Gabriel, eu não vou conseguir chegar no hospital. Tá vindo rápido demais. Vai conseguir. Confia em mim. Vesti calça e camisa correndo. Peguei toalhas, cobertores, o kit de primeiros socorros. Chamei o Zé pelo telefone. Zé, preciso de você. Agora. Ele chegou em 5 minutos, de pijama, chapéu torto na cabeça. Que foi, patrão? A Ana vai ter o bebê. Preciso levar ela para o hospital pela vicinal. Com essa chuva posso atolar. Você vem comigo. Vou buscar a picape. Ela é mais alta. Enquanto Zé buscava a picape, ajudei Ana a se levantar. Ela mal conseguia andar. Coloquei ela no colo de novo. Que nem no primeiro dia, só que agora era diferente. Agora ela pesava mais. Agora tinha vida querendo nascer. Daniel segurou na minha camisa. Tio, eu vou junto. Não, é perigoso. Eu quero ir. É minha mãe. É minha irmã. Olhei para Ana. Ela assentiu entre as dores. Deixa ele ir. Eu preciso dele. Coloquei Ana no banco de trás da picape. Daniel sentou do lado, segurando a mão dela. Zé dirigiu. Eu fui no banco da frente, com o telefone pronto, o coração batendo descompassado. A chuva caía em cortina. Os limpadores mal davam conta. Saímos pela porteira e pegamos a estrada vicinal. Em menos de 2 quilômetros, já era lama até o eixo. A picape derrapava. Zé segurava firme o volante, a cara fechada de concentração. Aguenta aí, dona Ana, a gente chega. Ana gemia baixinho. Daniel chorava em silêncio, apertando a mão dela. Mãe, segura, por favor, segura. Tô tentando, filho, tô tentando. Chegamos no ponto onde a estrada desce pro córrego. A água estava alta, muito alta. O córrego, que geralmente era um fio d'água, agora era um rio barrento, furioso, levando galhos e lixo. Zé parou a picape. Patrão, não dá para passar. A água está cobrindo a ponte. Tem que dar. E se a gente tentar e a água levar a picape? Ana gritou mais alto, mais desesperado. Tá vindo, ela tá vindo. Eu sinto. Olhei para trás. Ana estava deitada no banco, as pernas dobradas, o rosto vermelho de esforço e dor. Gabriel, eu não consigo segurar mais. O medo me paralisou. 1 segundo, só 1 segundo. Depois a mente clareou. Zé, liga pro doutor, bota no viva voz. Daniel, vem aqui na frente. Daniel obedeceu. Zé ligou. O médico atendeu na primeira chamada. E aí? Doutor, a estrada está cortada, tem córrego cheio, não tem como passar, e ela está em trabalho de parto avançado. Vai ter que ser aqui. Silêncio do outro lado. Depois, Gabriel, você vai ter que fazer o parto. Eu? Doutor, eu não sei. Não tem escolha. Eu vou te guiar, mas você vai ter que fazer. As mãos tremiam. O suor frio escorria. Olhei para Ana. Ela me olhou de volta. Nos olhos dela tinha medo, mas tinha confiança também. Tudo bem, seu Gabriel. Eu confio no senhor. Respirei fundo. Tá bom, me diz o que eu faço. Voltei para o banco de trás. Coloquei o celular no viva voz no banco da frente para Zé segurar. Acendi a lanterna do celular. Peguei as toalhas. Ana ofegava, suava, gritava. Gabriel, eu preciso fazer força. Então faz. Eu tô aqui. Nós estamos aqui.
A voz do médico guiava. Gabriel, você vai ver a cabeça. Quando você ver, não deixa ela fazer força de uma vez. Tem que ser devagar, senão rasga. Entendido. Daniel segurava a mão da mãe chorando, rezando baixinho. Pai nosso que estais no céu. A chuva batia no teto da picape. O vento balançava o carro. Ana gritou e fez força. 1, 2, 3 vezes. Gabriel, você tá vendo? Olhei, vi. A cabeça. Pequena, molhada, viva. Tô vendo. A cabeça tá coroando. Ótimo. Na próxima contração, você apoia a cabeça. Com cuidado. Deixa o corpo sair sozinho. Ana fez força de novo. A cabeça saiu. Depois um ombro. Outro. O corpo inteiro escorregou para as minhas mãos. Pequena, molhada, roxa, imóvel. O coração parou. Doutor, ela não tá respirando. Limpa o rosto dela. Boca, nariz. E estimula as costas. Limpei com a toalha. Virei ela de bruços na minha mão. Dei uns tapinhas nas costas. Nada. Vamos, pequena, vamos! Mais forte. Nada. O desespero cresceu. Daniel soluçava. Ana tentava se levantar. Minha filha, vamos! Dei um tapa mais forte nas costas da bebê. Ela engasgou, tossiu e chorou. O choro mais lindo que já ouvi na vida. Agudo, forte, vivo. Ela tá respirando, ela tá chorando. Enrolei ela na toalha. Coloquei no peito da Ana. Ana abraçou ela, chorando, rindo, tremendo. Minha filha, minha Maria da Luz. Daniel encostou a testa na irmã. Oi, maninha, eu sou seu irmão. Zé chorava no banco da frente. Eu chorava. Todo mundo chorava. A chuva parou. De repente, como mágica, o céu se abriu. A lua apareceu enorme, prateada, iluminando tudo. E ali, naquela picape enlameada no meio do nada, com um córrego cheio na frente e o cerrado em volta, nasceu Maria da Luz. E com ela, nasceu algo em mim também. Fé, esperança, amor, coisas que eu achava que tinha perdido para sempre. Continue, capítulo 5. Cicatrizes que viram histórias. Maria da Luz pesou 2,8 kg. Pequena, mas saudável. Milagre. O médico repetiu quando finalmente conseguimos chegar no hospital 3 horas depois, quando a água baixou. Milagre ela ter nascido bem. Milagre a Ana ter aguentado. Milagre eu não ter congelado na hora, mas eu sabia a verdade. Não foi milagre, foi luta. Foi vontade de viver. Foi amor sendo mais forte que tudo. Ficamos 2 dias no hospital. Ana precisava se recuperar. Maria precisava de observação. Eu não saí de lá. Dormi numa cadeira desconfortável no quarto, acordando a cada barulho, a cada choro da pequena. Daniel ficava grudado na mãe. Segurava a irmãzinha com cuidado, como quem segura porcelana. Cantava as mesmas músicas que a mãe cantava. E naqueles olhos de menino de 8 anos, vi um amor que não tem tamanho. Amor de irmão que protege, que cuida, que jamais abandona. Tio Gabriel, ela é tão pequenininha. Você também era assim quando nasceu. Sério? Ana me contou. Disse que você nasceu pequenininho também, mas forte, guerreiro desde o começo. Ele sorriu. Um sorriso que já não tinha medo, só orgulho. Voltamos para a fazenda numa manhã clara. O sol brilhava forte depois da tempestade. A terra fumegava. O cheiro de barro molhado enchia o ar. Tudo parecia limpo, novo, renascido. Preparei o quarto com mais cuidado. Berço que comprei na cidade. Roupinhas, fraldas, tudo rosa e branco. Ana entrou no quarto segurando Maria e parou na porta. Seu Gabriel, o senhor não precisava... Precisava sim, ela merece. Vocês merecem. Ela não respondeu. Só chorou. Mas era choro diferente. Não era dor. Era gratidão. Era alívio. Era finalmente se sentir em casa. As semanas seguintes foram diferentes. A fazenda tinha som agora. Maria chorando de madrugada. Ana cantando para ela dormir. Daniel rindo no pasto. Zé assobiando enquanto trabalhava. Vida.
Tanta vida que a casa não cabia. Eu acordava cedo, como sempre, mas agora não era só para trabalhar, era para fazer café para Ana, que amamentava de 3 em 3 horas e vivia cansada. Era para levar Daniel para a escola. Matriculei ele na cidade, numa escola boa, particular. Era para segurar Maria no colo enquanto Ana tomava banho. Seu Gabriel, ela gosta do Senhor. Só dorme no colo do Senhor. É porque eu tenho mão quente. Não, é porque você tem coração bom. Coração bom. Ninguém nunca tinha me chamado assim. Fazendeiro rico, sim. Patrão justo, sim. Mas coração bom, nunca. E sabe o que era mais estranho? Eu gostava. Gostava de acordar de madrugada para esquentar mamadeira. Gostava de ajudar Daniel com lição de casa. Gostava de sentar na varanda com Ana enquanto Maria dormia e conversar sobre coisas simples. O clima, a colheita, a vida. Seu Gabriel, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que o senhor nunca casou de novo? Depois que sua esposa morreu? Respirei fundo. Ninguém perguntava isso. Porque eu não achava que merecia. Marina era perfeita. Eu era workaholic. Vivia na fazenda, chegava tarde, acordava cedo. Ela ficava sozinha. Quando descobriu o câncer, me culpei. Achei que foi o estresse, a solidão. E depois que ela se foi, achei que era punição. Ficar sozinho para sempre. Ana ficou quieta. Depois falou baixinho. Não foi punição, foi preparo. Como assim? Deus te preparou. Te fez passar por isso tudo para que quando a gente aparecesse, você soubesse o valor. Você soubesse cuidar. Nunca tinha pensado assim, mas fazia sentido. Um sentido torto, dolorido, mas sentido. Pode ser. Seu Gabriel, posso te contar uma coisa? Claro. Ela olhou para a lua, os olhos brilhando. Quando eu estava naquela roça, puxando aquele arado, com o Daniel chorando atrás de mim e aquele homem gritando, eu rezei. Pedi para Deus me tirar dali ou me levar de vez. Porque eu não aguentava mais, não tinha mais força. A voz dela tremeu. E aí eu ouvi o barulho do seu carro, vi você descendo, e sabe o que eu pensei? O quê? Pensei, é um anjo. Deus mandou um anjo. Ri sem querer. Ana, eu não sou anjo. Longe disso. Para mim é, para o Daniel é, para Maria é. O Senhor salvou nossa vida, não só no dia que nos tirou de lá. Todo dia o Senhor salva a gente de novo só por estar aqui, por cuidar, por não desistir da gente. Não soube o que dizer. Fiquei olhando para o céu estrelado, sentindo um peso sair do peito. Um peso que eu carregava há 15 anos. A culpa de não ter salvado Marina. A culpa de ter ficado rico enquanto outros morriam de fome. A culpa de existir num mundo tão injusto. Pela primeira vez, a culpa foi embora. Porque eu estava fazendo diferença. Pequena, numa família só, mas real. Um mês depois do nascimento de Maria, o delegado Marcelo apareceu na fazenda. Cara fechada. Sério. Meu estômago apertou. Marcelo, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Preciso falar com você e com a Ana. Tem novidades sobre o caso. Chamei Ana. Sentamos na varanda. Maria dormia no carrinho. Daniel brincava longe, mas de olho em nós. O Valdeci foi condenado. 15 anos. Trabalho escravo, cárcere privado, trabalho infantil, estupro. Ele vai ficar muito tempo preso. Suspirei aliviado. Ana também. Mas tem outra coisa. O tom dele mudou. Ficou mais pesado. O capataz, o pai da Maria, a gente não conseguiu pegar ele. Ele fugiu antes da prisão do Valdeci. E tem gente procurando pela Ana. Ana ficou branca. Quem? Não sabemos ao certo, mas tem movimentação. Perguntas em Imperatriz, em Balsas. Alguém quer saber onde ela está? Ele pode encontrar ela aqui? Pode, se procurar direito. O processo é público. Tem o endereço da fazenda nos documentos da guarda. Ana começou a tremer. Segurei a mão dela. Marcelo, o que a gente faz? Por enquanto, fica alerta, coloca câmera, avisa os funcionários. Qualquer estranho que apareça, a gente quer saber. Depois que ele foi embora, Ana desabou.
Chorou tanto que molhou minha camisa inteira. Eu não quero voltar para lá. Eu não quero que ele me ache. Eu não quero que ele veja minha filha. Ele não vai, eu prometo. Enquanto eu tiver vida, ele não chega perto de vocês. Naquela noite, instalei câmeras na porteira, na entrada da casa, nos fundos. Avisei Zé e os outros funcionários. Qualquer estranho, qualquer carro desconhecido, eu queria saber. Daniel percebeu a tensão. Tio Gabriel, a gente está em perigo? Ajoelhei na frente dele. Não, porque eu não vou deixar nada acontecer. Entendeu? Mas e se vier alguém? Se vier, eu vou estar aqui. E ninguém passa por mim. Ele abraçou meu pescoço, forte. Você é o pai que eu nunca tive. Senti as lágrimas virem, não segurei. E você é o filho que eu sempre quis. 2 semanas se passaram. Tensas. Eu dormia mal, acordava com qualquer barulho, verificava as câmeras 3, 4 vezes por noite. Ana vivia assustada. Qualquer carro na estrada, ela olhava. Qualquer barulho, ela pegava Maria no colo e chamava Daniel. Foi numa tarde de novembro que aconteceu. Eu estava no escritório mexendo em papéis quando o celular tocou. Zé. Patrão, tem um carro parado na porteira. Um Gol branco, empoeirado. O cara tá só olhando. Não desce, não fala nada. O sangue gelou. Fica de olho nele. Eu já vou. Peguei a espingarda do armário, calibre 12, carregada. Coloquei na caminhonete e fui até a porteira. O carro ainda estava lá. Um homem dentro. Não dava para ver o rosto por causa do sol refletindo no vidro. Parei a caminhonete na frente, bloqueando a saída. Desci com a espingarda. Sai do carro. Devagar. A porta abriu. Um homem desceu. Alto, magro, barba por fazer, olhos fundos. Olhou para mim, depois para a espingarda. Calma, patrão. Eu só quero conversar. Conversar sobre o quê? Sobre a Ana. Apertei a espingarda. Você é o pai da Maria. Não era pergunta, era afirmação. Ele assentiu. Sou. Eu fiz merda. Fiz muita merda, mas eu quero ver minha filha. Você não tem filha. Você tem crime, estupro, covardia, nojeira. Eu sei o que eu fiz, mas eu quero consertar. Não tem conserto, não tem perdão, não tem segunda chance. Dei um passo à frente. Ele recuou. Você vai entrar no carro, vai embora e nunca mais vai voltar. Se eu te ver de novo, eu atiro. Entendeu? Mas minha filha, sua filha, você estuprou a mãe dela. Você acha que tem direito a alguma coisa? Minha voz saiu rouca de raiva. A Maria tem pai. Eu vi ela nascer. Eu segurei ela nas mãos quando ela não respirava. Eu que acordo de madrugada para esquentar mamadeira. Eu sou o pai dela. Você não é nada. Ele ficou quieto, os olhos molhados. Eu só queria pedir desculpas. Desculpa não apaga o que você fez. Agora vai embora antes que eu mude de ideia sobre não atirar. Ele entrou no carro, deu a ré, foi embora levantando poeira. Fiquei ali parado, segurando a espingarda, tremendo de raiva e adrenalina até o carro sumir no horizonte. Quando voltei para casa, Ana estava na varanda com Maria no colo. Ela me olhou e entendeu. Ele veio e foi embora para sempre. Ela começou a chorar, de alívio, de medo que passou, de tudo. Sentei do lado dela, coloquei o braço em volta. Maria dormia tranquila, sem saber de nada. Acabou, Ana. Agora acabou de verdade. Obrigada por proteger a gente. É o que família faz. Ela olhou para mim, os olhos vermelhos, mas sorrindo. Família? Família. E naquele momento, sentados na varanda, com Maria dormindo entre nós e Daniel correndo no pasto atrás do Pipoca, entendi. Eu tinha perdido uma família 15 anos atrás, mas tinha ganhado outra agora. Diferente, torta, machucada, mas real. E era minha. Continue. Capítulo 6. Raízes que finalmente se firmam. Dezembro chegou trazendo o calor úmido que faz o cerrado brilhar. As chuvas tinham voltado para valer, enchendo os córregos, deixando os pastos verdes, trazendo vida nova para a terra. A fazenda respirava diferente.
Eu também. Fazia 4 meses que Ana e Daniel tinham chegado, 3 meses do nascimento da Maria. E nesses poucos meses, minha vida tinha mudado mais do que nos últimos 15 anos. A casa não era mais silenciosa. Maria acordava de madrugada chorando. Ana cantava para ela dormir. Daniel pulava da cama às 6 da manhã, animado para ir para a escola. A televisão ficava ligada, o rádio tocava na cozinha. Tinha briga por causa de banheiro, tinha risada, tinha vida. Aprendi a trocar fralda, aprendi a fazer papinha, aprendi que bebê chora por tudo e por nada e que às vezes só precisa de colo. Aprendi que criança de 8 anos faz milhões de perguntas por dia. Aprendi que mulher que virou mãe 3 vezes, contando com o Daniel, a Maria e comigo, que ela cuidava igual. Precisa de ajuda, não de elogio vazio. E aprendi que família não é sangue, é escolha, é aparecer, é ficar quando fica difícil. Daniel tinha se transformado. As costelas não apareciam mais. O rosto tinha ganhado cor, sorria fácil. Fazia amigos na escola, trazia bilhete da professora dizendo que ele era inteligente, dedicado, exemplar. Tio Gabriel, olha, tirei 10 na prova de português. Pendurei a prova na geladeira com um imã. Primeira prova que eu pendurava na vida. E senti um orgulho tão grande que quase não coube no peito. Parabéns, campeão. Sabia que você ia arrasar. É porque o Senhor me ensinou. O Senhor é melhor professor que a escola. Não sou não, mas obrigado. Ele me abraçou, e nesses abraços diários eu sentia ele se curando, as feridas fechando, a criança voltando a ser criança. Ana também mudava, engordou, o rosto encheu, os olhos perderam aquele medo constante. Ela cantava mais, ria mais, fazia planos. Seu Gabriel, eu estava pensando, eu queria trabalhar, não aqui na fazenda, o senhor já faz demais, mas lá na cidade, alguma coisa, para ter meu dinheiro, minha independência. Você não precisa, Ana, eu sustento vocês. Eu sei, mas eu preciso. Para mim mesma, entende? Entendi. Não era sobre dinheiro, era sobre dignidade, sobre não depender, sobre ser dona da própria vida de novo. Que tipo de trabalho você quer? Sei cozinhar bem, pensei em fazer marmita, vender na cidade. Comida caseira, sabe? Tem muita gente que trabalha e não tem tempo de cozinhar. É boa ideia. A gente pode montar uma cozinha industrial aqui, pequena. Você faz as marmitas, eu levo para a cidade, distribuo, o que acha? Os olhos dela brilharam. O senhor faria isso? Faria. Melhor ainda, a gente faz sociedade, 50% para cada. Eu entro com estrutura e transporte, você com trabalho e talento. Ela ficou sem palavras, só chorou. De novo, mas era choro bom. Seu Gabriel, por que o senhor é tão bom pra gente? Porque vocês me devolveram algo que eu tinha perdido. O quê? Motivo. Montamos a cozinha numa área externa da casa, industrial. Fogão grande, geladeira, freezer, bancada de inox. Ana escolheu tudo. Ficou animada igual criança em loja de brinquedo. Nunca tive uma cozinha assim. Sempre cozinhei em fogão velho, panela velha, faca cega. Agora você tem o melhor e merece. Ela começou a trabalhar. Acordava às 5, fazia as marmitas. Arroz, feijão, bife, frango, peixe, farofa, salada. Tudo temperado com capricho. Tudo feito com amor. Eu levava para a cidade. Vendia nas empresas, nos escritórios, nos comércios. No começo eram 10 marmitas por dia, depois 20, depois 50. Em um mês, Ana tinha fila de espera. Seu Gabriel, o pessoal está pedindo torta, bolo, doce. Posso fazer? Pode fazer o que você quiser. Essa cozinha é sua. Ela fazia e vendia tudo. A renda crescia. No fim do primeiro mês, dividi o lucro. Coloquei o dinheiro dela numa conta que abri em nome dela. Isso aqui é seu, só seu. Ana olhou para o extrato. 3.000 reais. Chorou de novo. Eu nunca tive tanto dinheiro na conta. Vai ter mais. Você é boa. Muito boa. Não, a gente é bom.
juntos, juntos. Essa palavra ecoou. Foi numa noite de dezembro, véspera de Natal, que tudo mudou de vez. Estávamos na varanda, eu, Ana, Daniel e Maria. A pequena tinha 4 meses, já sorria, já reagia. Daniel segurava ela no colo com cuidado. Tio Gabriel, Maria riu de mim. Olha, fez careta. Maria gargalhou, som de sino, som de felicidade pura. Ana olhou para mim. Seu Gabriel, posso fazer uma pergunta séria? Pode. O que a gente é para você? Respirei fundo. Tinha pensado nisso, muito, mas nunca tinha falado em voz alta. Vocês são minha família, mas legalmente, oficialmente, o que somos? Vocês têm guarda provisória comigo, por mais 6 meses. Depois disso, a assistente social avalia e pode virar definitiva. E se não virar? Vira. Eu vou garantir que vira. Ela ficou quieta. Daniel também. Depois Daniel falou. Tio Gabriel, você pode adotar a gente? O coração parou. Adoção. Nunca tinha pensado nisso oficialmente, mas fazia sentido. Todo sentido do mundo. Vocês querem que eu adote? Queremos, Daniel respondeu firme. Você já é nosso pai. Falta só o papel. Olhei para Ana, ela tinha os olhos molhados. Ana, eu quero, se o senhor quiser, eu quero que você seja o pai deles, oficialmente, legalmente, para sempre. Não consegui falar. A emoção era tanta que travei. Só acenei que sim. Eles entenderam. Daniel me abraçou. Ana me abraçou. Maria gargalhou sem saber por quê. E ali, naquela varanda iluminada pela lua cheia do cerrado, nasceu oficialmente a família que a vida tinha me dado. Procurei um advogado depois do Natal. Expliquei tudo. Ele ouviu atento. Senhor Gabriel, a adoção conjunta é complexa. Você não é casado com a Ana. Tecnicamente, teria que adotar só o Daniel. A Maria já tem a Ana como mãe. E se eu casar com a Ana? Ele levantou as sobrancelhas. Mudaria tudo. Aí vocês seriam um núcleo familiar legal. A adoção do Daniel seria mais simples. E a Maria teria vocês dois como pais legais. Casamento. Não tinha pensado nisso. Ana e eu não tínhamos esse tipo de relação. Era afeto profundo, respeito, parceria, mas não era romance. Ou era? Comecei a reparar. Na forma que ela sorria quando eu chegava, no jeito que arrumava meu prato antes de servir o dela, no cuidado com minhas coisas, nas olhadas rápidas quando achava que eu não via. E comecei a reparar em mim também, no jeito que meu dia só começava de verdade quando ela acordava. Na preocupação quando ela tossia, no orgulho quando alguém elogiava a comida dela, na vontade de abraçar ela toda vez que chorava. Era amor? Não era paixão adolescente, não era fogo, era outra coisa, era companheirismo profundo, era querer construir junto, era escolher todo dia ficar, talvez fosse o amor mais real que existe. Decidi conversar com ela. Numa noite, depois de colocar as crianças para dormir, chamei ela na varanda. Ana, preciso conversar com você sobre uma coisa. Ela sentou. Ficou tensa. Falei com o advogado sobre adoção. Ele disse que seria mais fácil se a gente fosse casado. Ela me olhou, chocada. Casado? É, mas eu não tô falando de casamento de mentira, de papel só. Eu tô falando de verdade, se você quiser. Seu Gabriel, o senhor tá me pedindo em casamento? Tô, do jeito mais estranho possível, mas tô. Ela ficou quieta. Muito tempo. Olhou para o céu, para as estrelas, para a lua. Eu não sei se eu sei amar ainda. Depois de tudo que passou, eu não sei se eu consigo. Ana, você ama. Você ama o Daniel, ama a Maria, ama todo mundo que come sua comida. Amor não é só romance, é cuidado, é parceria, é construir junto, e isso a gente já faz. Mas e o Senhor? O Senhor me ama? Olhei para ela, realmente olhei, para o rosto que tinha ganhado vida, para os olhos que não tinham mais medo, para as mãos que cozinhavam, que cuidavam, que construíam. Amo. Do jeito que eu sei amar, respeitando, admirando, querendo seu bem.
querendo acordar todo dia e saber que você está aqui. Isso é amor para mim. Ela começou a chorar, mas sorriu também. Então sim, eu caso com você, não pelo papel, mas porque eu quero, porque você me devolveu minha vida, porque você é o homem mais digno que eu já conheci. E porque eu acho que eu te amo também, do meu jeito torto, do meu jeito quebrado, mas amo. Me levantei, ajoelhei na frente dela, peguei a mão dela. Ana Paula, você aceita casar comigo? Formar essa família maluca? Envelhecer junto, vendo o Daniel crescer e a Maria virar mulher? Aceito, 1000 vezes aceito. Beijei a mão dela. Não foi beijo de filme, foi beijo de promessa, de respeito, de começo. Casamos em fevereiro, cartório, simples, só Zé de testemunha e as crianças. Daniel de camisa social azul, todo orgulhoso. Maria no colo da Ana, de vestidinho branco. Quando o juiz perguntou se eu aceitava a Ana como esposa, respondi firme: aceito. E aceito os filhos dela como meus também. Quando perguntou para Ana, ela respondeu com a voz embargada: aceito e agradeço. Assinamos os papéis, viramos família legal, oficial, para sempre. Daniel me abraçou. Agora você é meu pai de verdade? Sempre fui, Daniel. Agora só tem papel confirmando. Então posso te chamar de pai? Senti as lágrimas virem. Pode, por favor, pode. Te amo, pai. Te amo também, filho. 6 meses depois, a adoção do Daniel foi finalizada. Ele virou Daniel Mendes, oficialmente. No dia que o juiz bateu o martelo, ele correu para mim e me abraçou tão forte que quase caímos. Maria crescia linda, sorria para todo mundo. Tinha olhos da mãe e riso alto que preenchia a casa. Ana transformou o negócio das marmitas em restaurante pequeno na cidade. Contratou 3 funcionárias. Virou referência. As pessoas vinham de longe para comer a comida dela. Eu continuo acordando cedo, continuo cuidando da fazenda, mas não é mais vazio, é propósito. De noite, quando sento na varanda ouvindo Ana cantar para Maria dormir, vendo Daniel fazer lição, sentindo o cheiro de jantar no ar, olho para o céu e converso com Marina. Obrigado. Obrigado por me ensinar que amor continua, só muda de forma. Obrigado por me preparar para isso. Eu finalmente entendi. O vento balança as árvores, as cigarras cantam, o cerrado respira e eu, pela primeira vez em 15 anos, me sinto completo. Hoje, quando olho para trás, vejo claro. Naquele dia de junho, quando parei na estrada e vi Ana amarrada ao arado com Daniel chorando, eu não salvei eles. Eles me salvaram. Me salvaram da solidão, do vazio, da vida sem sentido. Me ensinaram que ser rico não é ter terra, é ter propósito, que dinheiro não compra família, mas dignidade constrói, que as maiores riquezas da vida não são as que você acumula, são as que você compartilha. Por isso transformei parte da fazenda em abrigo. 5 casas. Cada uma pode receber uma família resgatada do trabalho escravo. Dou moradia, trabalho, dignidade, ensino ofício. Ajudo a recomeçar. Já passaram 16 famílias por aqui. Algumas ficaram, outras seguiram, mas todas levaram algo: esperança. Ana coordena tudo, ensina as mulheres a cozinhar profissionalmente. Daniel, agora com 12 anos, ajuda as crianças com lição. Maria, com 4, brinca com os pequenos que chegam assustados igual ela chegou na barriga da mãe. E eu acordo todo dia grato. Grato por ter passado naquela estrada, grato por ter tido coragem de parar, grato por ter escolhido agir quando era mais fácil seguir em frente. Porque no fim percebi uma verdade simples: a gente não muda o mundo inteiro, mas pode mudar o mundo de alguém. E quando você muda o mundo de alguém, seu mundo muda também. Essa é minha história. A história de um fazendeiro milionário que tinha tudo e era nada. Até o dia que encontrou uma mulher grávida e uma criança sendo escravizadas. E teve coragem de fazer a coisa certa, não pelo reconhecimento, não pela recompensa, mas porque havia dignidade em jogo.
e dignidade, aprendi, não se negocia, se protege. Com a própria vida, se preciso. Fim. Porque no fim, o que fica não são os hectares de terra, não são os zeros na conta bancária. O que fica são as vidas que tocamos, os corações que aquecemos, as mãos que seguramos quando mais precisavam. O que fica é o amor, sempre o amor.